Olá, como vai? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do sistema RH e os outros sistemas do grupo sanguíneo. É necessário que a gente compreenda como que se dá a determinação genética desses tipos sanguíneos e principalmente como a partir dessa característica vai ocorrer o funcionamento no nosso sistema imunológico. Isso é importante para que a gente consiga compreender os processos de transfusões sanguíneas. Vamos começar aqui. Vamos procurar entender um pouquinho como foi que se deu a descoberta do sistema RH. Então, assim, vamos ver um pouquinho da cronologia, né? Até o ano de 1939, já se conhecia o sistema BO. E o que é o sistema BO? Vamos recordar. Nas nossas células sanguíneas vão existir proteínas que são denominadas como aglutinogênios, que vão permitir o reconhecimento dessas células por parte do nosso sistema imunológico. Pronto, isso aí já era de conhecimento de todos, já haviam inúmeros estudos e pesquisas acerca dessa característica das nossas células sanguíneas. Só que foi justamente nesse mesmo ano, 1939, que dois pesquisadores tiveram a sua atenção voltada para um determinado caso. Foi justamente Stetson e Lavigne que perceberam um caso de eritroblastose que foi identificado num casal onde ambos apresentavam o mesmo tipo sanguíneo em relação ao sistema BO. Ou seja, tanto o homem como a mulher tinham o tipo sanguíneo O, e mesmo assim, quando a mulher engravidou do seu segundo filho, foi observado a doença hemolítica do recém-nascido, ou seja, isso quer dizer que o organismo da mulher foi sensibilizado de alguma forma, fazendo com que ela produzisse anticorpos contra o feto. Ok. Eles, a partir daí, passaram a se perguntar se eles apresentavam exatamente o mesmo tipo sanguíneo em relação ao sistema BO, por que esse processo ocorreu? Então, por que essa sensibilização foi observada na mulher, fazendo com que nessa segunda gestação ela desenvolvesse a eritroblastose? A partir desse estudo que eles fizeram, eles conseguiram identificar que nas nossas células sanguíneas nós não vamos ter apenas um tipo de aglutinogênio, que possivelmente existiriam outros tipos que esses aglutinogênios é que determinariam justamente o nosso sistema RH. O estudo que eles realizaram, né, a publicação que eles fizeram em 1939 foi posteriormente comprovada em 1940. Então, nós tivemos dois outros pesquisadores, Lannister e Weiner, que fizeram um estudo utilizando uma determinada espécie de macaco, que é o macaco rhesus, né? Hoje mais conhecido como macaca mulata. Bem, eles fizeram o seguinte experimento. Pegaram o sangue desse macaco, inocularam em coelhos, para ver justamente qual seria a reação que ocorreria nos coelhos. E eles perceberam que no organismo dos coelhos, eles teriam verificaram que houve a produção de anticorpos. Esses anticorpos foram denominados como os anticorpos anti-RH, uma referência ao nome dos macacos. E a partir daí, eles passaram a utilizar justamente esses anticorpos que foram produzidos pelos coelhos para identificar nos macacos a presença ou a ausência dessas proteínas, desses aglutinogênios do sistema RH, ok? Vamos ver um pouquinho como é que isso, nos dias atuais, esse conhecimento ele é utilizado. Bem, atualmente, sempre que ocorre a necessidade de realizarmos uma transfusão, é necessário que eu identifique qual é o tipo sanguíneo do receptor. Então, no caso daquele paciente que passou por algum processo hemorrágico ou que vai passar por algum tipo de cirurgia, eu preciso identificar qual é o tipo sanguíneo dele para conseguir, a partir daí, estabelecer qual é a sua compatibilidade em relação aos demais tipos sanguíneos. Pois bem, essa compatibilidade ela é estabelecida considerando o sistema BO e o fator RH. Vamos lembrar que para determinar o tipo sanguíneo de acordo com o sistema BO, eu preciso identificar quais são os aglutinogênios que são ou não produzidos, né? Vale lembrar que são dois tipos de aglutinogênios para o sistema BO, aglutinogênio A e o aglutinogênio B.
De acordo com a presença ou ausência deles, eu teria os 4 tipos sanguíneos desse sistema. O A, o B, o AB e o O. Só recapitulando um pouquinho o que a gente já estudou. E eu vou ter também o sistema RH. A partir daí, eu vou ter 2 fenótipos para o meu sangue. Eu posso ter o sangue com RH positivo ou RH negativo. Nesse caso aqui, a determinação do tipo de fenótipo vai estar relacionada à presença de um tipo de aglutinogênio nas hemácias. Então, se eu tenho, eu sou positivo, se eu não tenho, eu sou negativo. E como é que eu vou conseguir justamente reconhecer qual é o meu sistema, qual é a minha característica em relação a esse sistema, se eu tenho ou não esse aglutinogênio? É realizado justamente um teste, que é o teste de tipagem sanguínea. Ele é bem simples. O que é que eu preciso para reconhecer se uma pessoa tem o fator RH positivo ou negativo? Eu vou pegar uma gota de sangue dessa pessoa, coloco numa lâmina e em seguida eu acrescento o soro anti-RH. A partir daí, a interpretação do resultado ela é bem simples. Se houver, após o contato do soro, o processo de aglutinação do sangue, ou seja, a coagulação do sangue, quer dizer que naquele sangue existe a presença do aglutinogênio. Portanto, a pessoa, no caso, vai ter o fator RH positivo. Se mesmo após o acréscimo do soro anti-H, eu não observar nenhuma reação, eu vou interpretar que o resultado foi negativo, ou seja, o paciente ou a pessoa que está sendo analisada não possui o aglutinogênio em relação a esse sistema, portanto, ela é RH negativa. Então, é importante que todos nós tenhamos conhecimento sobre o nosso tipo sanguíneo para, numa eventual emergência, a gente não sofrer, correr o risco de ter uma transfusão errada, né? Então, vamos seguir para frente, vamos falar agora de um pouquinho dos aspectos genéticos. A determinação genética do nosso tipo sanguíneo, de acordo com o sistema RH, vai se dar a partir de 2 alelos. Sendo que entre esses 2 alelos, a relação existente vai ser a relação de dominância completa. Isso quer dizer o quê? Que nesse caso eu vou ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, quando eu tiver o genótipo heterozigoto, a característica que vai se manifestar será apenas a característica dominante. No caso, a representação dessa característica pelas letras poderá ser feita utilizando-se a letra R ou a letra D. Nesse caso, tanto faz, é indiferente. Então, quando eu tenho o alelo dominante, que é o Rzão ou Rzinho, né, de acordo com a sua escolha, a característica que o indivíduo portador vai manifestar será justamente a produção do aglutinogênio RH. No genótipo homozigoto, que seria o recessivo, Rzinho ou Dzinho, de acordo com a sua escolha, vai ter como principal característica a ausência da produção desse aglutinogênio. Ou seja, se eu tenho um alelo dominante, eu produzo o aglutinogênio. Nesse caso, tanto faz eu ser dominante homozigoto ou heterozigoto. E se eu for homozigoto recessivo, eu não vou manifestar a produção desse aglutinogênio. Então, a característica dominante, ela condiciona, ela determina justamente o RH positivo. Enquanto que a característica recessiva, que seria o Rzinho, vai determinar o fator RH negativo. Ok? Como eu já falei com vocês anteriormente, reconhecer as características relacionadas aos nossos tipos sanguíneos é importante para evitar acidentes durante as transfusões, fazendo com que você tenha reações do seu sistema imunológico relativas ao sangue recebido. Mas também tem uma outra importância, durante a gravidez. Então, o que é que acontece? Se a mulher for do RH negativo, ela tem que estar ciente dessa sua característica, dessa sua condição, durante a gestação. Por quê? Porque, no caso, se o homem for do RH positivo, ele poderá ser homozigoto dominante ou heterozigoto. No caso dele ser homozigoto dominante, né, então vamos considerar que ele vai ser Rzão. Ela sendo negativa, ela vai ser Rzinho. Então, a partir desse cruzamento, eu vou ter que 100% dos filhos serão Rzinho. Ou seja, os filhos serão, portanto,
positivos. Se eu considerar ainda que esse homem pode ser heterozigoto, ainda assim, quando eu tenho um cruzamento de Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho, eu vou ter 50% de chances dos filhos serem positivos. E, Débora, qual é o problema da criança ter o RH positivo? Vamos lá. Se eu sou negativa e entro em contato com uma pessoa que tem... Entre em contato com o sangue da pessoa que tem o RH positivo, o que é que vai acontecer? O meu sistema imunológico, ele não vai reconhecer aquele aglutinogênio do sistema RH. E lembrando, tudo aquilo que o meu sistema imunológico não reconhece, ele combate. Ele vai interpretar aquele antígeno como sendo um patógeno, um parasita, e vai tentar destruí-lo a partir da produção de anticorpos. Então, se eu sou negativa e entro em contato de alguma forma com o RH positivo, o meu sistema imunológico ele vai ser sensibilizado e vai passar a produzir anticorpos anti-RH. Isso, numa primeira gestação, é mais fácil ocorrer no momento do parto, porque durante todo o parto não vai haver um contato direto entre as circulações materno-fetal, pois eu vou ter a placenta. E essa estrutura, ela vai justamente fazer esse intercâmbio. Não vai haver esse contato direto entre sangue da mãe e sangue da criança, certo? Mas no momento do parto, quando ocorre aquele deslocamento de placenta, pode ocorrer do sangue da criança entrar na circulação da mãe e vice-versa. A mãe sendo negativa, o que é que vai acontecer? A partir desse momento, o seu sistema imunológico vai passar a reconhecer o aglutinogênio RH e vai passar a produzir anticorpos contra ele. Para a criança que já nasceu, não há nenhum problema. Mas para uma próxima gestação, se essa criança também for do RH positivo, isso poderá criar inúmeros problemas. Pois na circulação da mãe, eu já vou ter os anticorpos anti-RH. E durante a gestação, as únicas substâncias que passam da circulação materna para a fetal serão nutrientes, oxigênio e anticorpos. Ou seja, os anticorpos da mãe anti-RH vão passar para a corrente sanguínea da criança, que é positiva, e a partir daí, esses anticorpos passarão a destruir as hemácias da criança. Essa doença, ela recebe o nome de doença hemolítica do recém-nascido, que vai fazer com que a criança desenvolva uma intensa, uma severa anemia, ou até mesmo pode levar à morte. Para evitar a eritroblastose fetal numa segunda gestação, é necessário que a mulher receba, pouco antes do parto, o soro anti-RH. Dessa forma, evita que o seu sistema imunológico produza aglutininas, que numa segunda gestação, em caso da criança ter o RH positiva, agiriam destruindo suas hemácias. Além do sistema BO, a gente vai ter também o fator sistema MN. Nesse caso, a determinação da produção dos aglutinogênios vai se dar por dois alelos, alelo M e alelo N, que atuam em codominância. Então, em relação a esse sistema, nós vamos encontrar exatamente 3 genótipos, assim como está demonstrado na tabela. Vamos de curiosidade? Então, vocês sabiam que existe um tipo de sangue que é extremamente raro e considerado extremamente valioso? É o sangue dourado. Por que que ele se destaca tanto? Porque os portadores desse tipo sanguíneo não vão apresentar nenhum tipo de aglutinogênio. Em outras palavras, quer dizer que o sangue dessas pessoas não vão sensibilizar de qualquer forma o sistema imunológico de quem recebê-lo. Então, teoricamente, eles podem ser doador universal do universal do universal. Bem, o primeiro indivíduo com esse tipo de sangue foi identificado em 1961. E desde então, no planeta inteiro, só foram identificadas mais 43 pessoas portadoras desse tipo sanguíneo, o que faz com que ele seja raríssimo. E aí tem um problema. Por mais que esse sangue seja valioso para o receptor, ele acaba se tornando muito perigoso para os doadores. Porque se eu sou portadora do sangue dourado, isso quer dizer que eu só posso receber sangue de outra pessoa que também tenha esse mesmo tipo sanguíneo. Ou seja, portadores de sangue dourado só recebem sangue de sangue dourado. Deu para entender o problema?
E na atualidade, nós só identificamos pessoas portadoras desse sangue em alguns poucos países. Por exemplo, a Colômbia, o Brasil, os Estados Unidos, a Irlanda e o Japão. Isso quer dizer o quê? Caso uma pessoa portadora desse tipo de sangue lá no Japão precise de uma transfusão sanguínea, teria-se que recorrer a os outros portadores desse sangue que estão em outros continentes, que vão estar em outros países, em outros continentes, e a logística de você transportar sangue de um país para o outro é muito mais complicada. Por isso, quem é portador desse tipo sanguíneo usualmente faz a retirada do seu sangue e armazena bolsas do seu próprio sangue em bancos de sangue. Dessa forma, ele conseguiria ter como recorrer a uma transfusão caso houvesse a necessidade. Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês para a próxima. Até mais!